Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô bem e hoje a gente vai falar de materiais para arte, no caso, os materiais que eu utilizo para os meus quadrinhos, que vocês já viram aqui no canal, eu colorindo alguma dessas tiras que vocês estão vendo aqui. Então, hoje eu vou falar quais os materiais que eu vou utilizar do começo ao fim do processo, certo? Só que antes de começar a falar, eu queria pedir para você já curtir o vídeo, para compartilhar o vídeo, para deixar seu like, você tá me ajudando, certo? E se inscrever no canal, que é muito importante pra gente voltar aqui e produzir mais conteúdo para vocês, tá bom? Indo agora para a parte que vocês querem ouvir, vou começar pelo quê? Pelas folhas. O suporte que eu utilizo para desenhar os quadrinhos, no caso, é o papel com uma espessura um pouquinho mais, né? O papel offset tem uma espessura um pouquinho mais grossa, que é o papel 60 quilos, tá bom? Eu utilizo esse papel, acho de 40 gramas muito fino, né? E esse daqui é o que eu considero assim razoável, dá para você fazer consideravelmente bem os quadrinhos nele, tá certo? Agora, para desenhar os quadrinhos, né? Para fazer a parte, começar o enquadramento e os quadrinhos em si, a gente precisa de lápis de desenho, certo? Só que eu não sei se vocês sabem, se vocês não souberem, vocês vão saber agora. Eu utilizo principalmente os lápis da família B, certo? Eu também tenho um H aqui, mas eu utilizo no máximo os lápis B ou lápis HB, certo? Para fazer o que? O enquadramento dos quadrinhos. Esse daqui é um lápis HB, ó. Já utilizei ele, por isso que ele tá com a pontinha assim não muito feita. Eu já utilizei ele bastante. Aí então eu utilizo eles para fazer o enquadramento, para fazer os quadrados e retângulos dos meus quadrinhos e também para fazer os desenhos, certo? Os lápis B, que tem a numeração mais alta, esse aqui é um 4B. Quanto mais alta, mais escuro vai ser o traçado do nosso lápis, né? Deixa eu fazer aqui para vocês verem um exemplo. Aqui é um lápis, né, 4B. E esse daqui, por exemplo, que vocês vão ver agora, é um HB. Já vê bastante diferença também no carvão do lápis. E aqui o 8B, que tem um carvão mais macio ainda, certo? Agora, a gente vai falar de outro material que é muito importante, no caso, também que é para fazer enquadramento, que seriam as réguas, certo? A régua é fundamental para você não ir no olho, para fazer, lógico, os quadrinhos. E mesmo com a régua você tem que prestar atenção. Então até agora você vai precisar da folha, dos lápis e da régua, certo? Para fazer a arte final dos quadrinhos, a gente vai precisar de quê? De canetas de nanquim, como essas aqui, certo? Essas que eu tenho aqui. Eu recomendaria quase numeração, certo? Você ter uma 0.1, 0.1, 0.4, 0.8 e uma 1.0. Com essas 4 variações você já consegue fazer 4 níveis diferentes de traço, né? De espessura de traço com as canetas. Então, para quem vai iniciar, eu acho que é a melhor escolha, certo? Deixa eu pegar elas aqui para vocês dar uma olhadinha nelas. Seriam essas 4 aqui. A 0.1, tem a pontinha bem fininha. Essa daqui depois dela, a 0.4, a 0.8, que já tem uma ponta um pouco mais grossa, certo? E a 1.0, que já é mais grossa ainda. Essas são as 4 que eu recomendaria para quem está iniciando ter. Além, claro, também, né, da borracha, pra gente apagar tanto o lápis na hora que a gente estiver fazendo e depois que a gente finalizar a line art, para apagar o excesso do lápis, tá bom? Agora, para a parte de quê? De colorir. Aí vai depender. Quando seu quadrinho estiver finalizado, como você vai colorir seu quadrinho vai depender de você. Tem gente que prefere escanear e já colorir digitalmente. Tem gente que prefere repetir o processo 2 vezes, manualmente e digitalmente. E tem gente que não gosta de colorir os quadrinhos, vai depender. Se você quiser colorir manualmente, você pode utilizar 2 coisas. Existe lápis de cor, no caso, esses aqui são da Léo e Léo, uma série um pouco melhor, né, de lápis da Léo e Léo, certo? Eles tentam imitar o Faber-Castell,
os da Faber-Castell, certo? Então eu recomendaria, se você quer colorir, você pegar um lápis um pouquinho melhor, não aqueles lápis escolar muito baratinhos, porque geralmente não fica uma textura legal. Olha como esse lápis tem uma textura bonita, certo? Então eu recomendaria eles ou os da Faber-Castell, certo? Mas não aqueles muito baratinhos, eu não recomendaria porque não fica muito legal para colorir. Mas se você não quiser colorir com lápis, você pode colorir com outra coisa também, que é o que vocês me veem utilizando aqui no canal. O quê? Esses marcadores à base de álcool, certo? Aí aqui eu tenho os da Touch, que é bem conhecido, que são aqueles mais baratinhos que o pessoal estava utilizando muito para pintar Bob Goods, certo? Ó. Mas vocês também podem utilizar de outras marcas. Tem da Shenhui, como eu também tenho aqui, ó. Esses da Shenhui, que tem ponta blush, já tem uma ponta um pouco melhor. Esse daqui não tem ponta blush, é só aquela pontinha tradicional e essa chanfrada. Ou vocês podem usar já mais caro, como o caso da Uhuru. Esse aqui da Uhuru ele tem duas pontas, essa mais tradicional e essa daqui mais a ponta blush, né? Então é isso. Já é uma escolha de processo do artista, como ele vai colorir. Se ele vai utilizar marcador, se ele vai utilizar lápis de cor, ou se ele não simplesmente não vai colorir, aí já é um processo de escolha dele, tá bom, gente? Então esses são os materiais que eu utilizo nos meus quadrinhos. O vídeo de hoje foi um vídeo bem rápido, mas foi um vídeo de dicas para vocês, dicas de materiais. Sobre os lápis, retomando aqui, as marcas que eu gosto de usar é o Staedtler, certo? E a Faber-Castell, certo? Aí fica a critério de vocês. Se vocês não encontrar o Staedtler e o Faber-Castell, também vai resolver muito bem. E é isto, gente. Então, resumindo, papel, folha de 60 kg, lápis a partir de B, 2B, 4B, vai depender de quantos você vai querer comprar. Lembrando que quanto maior a numeração da família B, mais escuro vai ser o carvão, a régua, a borracha, as canetas à base de nanquim, os lápis de cor, se você quiser colorir com lápis de cor, ou os marcadores à base de álcool, se você for colorir com os marcadores à base de álcool, tá bom? Então é isso, gente, vou ficando por aqui. Mais uma vez, curta, comente, compartilhe, se inscreve no canal. A gente tá voltando aqui trazendo muito mais dicas pra vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!